Olá, como é bom estar com você neste momento, partilhando a palavra de Deus. Aliás, como é maravilhoso podermos falar quase que diariamente, não importando a distância. Não sei onde você está, se você está próximo a mim ou você está longe, mas todos os dias praticamente nós podemos conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Aliás, algo relativo nessa nossa vida é a distância. Conheço vários irmãos que enquanto conviviam, enquanto moravam juntos, brigavam como gato e rato. Todos os dias estavam discutindo por uma ou por outra coisa. E a partir do momento em que um deles foi morar longe, passaram a conversar todos os dias. E eles até dizem assim, que saudade. Talvez você conheça alguns irmãos assim, talvez você conheça pessoas que são assim, porque na verdade a distância é algo que está muito mais em nós do que fora de nós. Há pessoas que criam distâncias, há pessoas que convivem com distância e todas as pessoas sofrem com a distância. Ela pode ser de minutos, de horas, de dias, de quilômetros ou de milhares de quilômetros, ou pode ser simplesmente uma parede, uma porta. A distância está muito mais em nós do que fora de nós, com exceção de um caso. Jesus está falando aos discípulos no Evangelho de João, dizendo a eles, olha, vai haver um momento em que vocês não me verão mais e vocês vão ficar tristes. Os discípulos não entendem do que Jesus está falando e por isso eles ficam tristes ali naquele momento em que estão conversando com Jesus. Jesus está falando da sua morte e não há distância mais dolorosa, mais terrível do que a morte. Deus não criou você para conviver ou para sofrer com essa distância. Deus não criou o ser humano para viver com a distância que a morte cria. Ele nos criou para estarmos sempre com Ele, para estarmos junto dEle, em seus braços, para estarmos tão próximos e tão perto de Deus que Ele mesmo diz, para estarem em mim. Jesus fala da sua morte, os discípulos não entendem e ficam tristes. Mas a nossa vida, a nossa fé, ela vai além da morte. Porque Jesus continua falando, mas eu verei vocês novamente, vocês ficarão cheios de alegria. Essa é a grande mensagem que Deus traz para nós. A morte não é o fim, ela não é a distância final. Não há abismo ou montanha que separe Deus daqueles a quem Ele ama. Por isso, conviva com a distância. Olhe para ela e diga que Deus é muito maior. Olhe para a morte e diga, Deus venceu você. E apesar da distância e da saudade que hoje nós podemos sofrer das pessoas que não estão mais conosco, nós podemos levantar os olhos para Deus e saber que essa distância já foi vencida por amor a você, por amor a mim. Distância é relativa. E graças a Deus, distância é uma coisa que acaba.